A graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Marcelo Pantoja, da Igreja Videira em Abadiânia. Eu gostaria hoje de compartilhar com você o primeiro capítulo do jejum que nós iniciamos essa semana. Serão 21 dias de perdão total. 21 dias compartilhando a respeito do perdão do Senhor Jesus. E eu, particularmente, falo para os irmãos que enquanto eu preparava esse conteúdo, enquanto eu estudava a respeito, o Espírito Santo me marcou de uma maneira sobrenatural. Deus falou muito comigo. E eu creio que a sua vida também vai ser impactada. Eu não sei de que maneira esse vídeo chegou até você, mas eu gostaria de desafiar você. Entre conosco nesse jejum, nos procure para saber mais a respeito. Venha participar, venha ser edificado. Muitas coisas nas nossas vidas, muitas vezes nós pensamos que não dá certo por sorte, por azar ou por qualquer outra circunstância, não tive oportunidade. Mas sabe, tudo na sua vida está relacionado a ter favor de Deus. A bênção de Deus está liberada sobre nós. E algo que eu tenho percebido e que está claro nas Escrituras é que tudo está relacionado a quanto você tem revelação, ao quanto você tem entendimento do perdão de Deus. Porque enquanto o diabo ele trabalha para te condenar, para te acusar, para gerar peso, a nossa função como igreja é falar para você: a obra de Cristo foi completa. Você foi totalmente perdoado. E sendo totalmente perdoado, tem favor e tem bênção de Deus para você. Então hoje eu quero compartilhar com você o primeiro capítulo do livro. É um capítulo simples, mas que vai introduzir para você esse entendimento completo da obra de Cristo. Ele fala que você está morto para o pecado. Sabe, muitas vezes, principalmente jovens, eles nos procuram por dificuldade em relação ao pecado sexual, dificuldade em relação a não conseguir parar de pecar. Mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia ela fala que você está morto para o pecado. E esse estar morto, irmãos, ele refere a algo que foi feito na cruz. Não é porque você vai ficar todo dia se declarando: eu estou morto. Não, eu confio na obra da cruz. Eu estou morto para o pecado porque os meus pecados do passado, do presente e do futuro, todos eles já foram perdoados lá na cruz. Eu vim aqui hoje de coração falar para você: você é completamente perdoado. Então, não é questão de se comportar. As pessoas, quando a gente fala dessa mensagem, elas pensam: não pode ser pregado isso, porque a pessoa não vai se comportar bem, porque a pessoa, daqui a pouco, ela vai começar a pecar deliberadamente. Irmãos, pelo contrário. A Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Quanto mais a gente impõe limite, mais o pecado é despertado. Mas quando você entende o quanto você foi perdoado, o quanto você é amado, o resultado vai ser que você perdoa, você ama e que você vive em santidade. Paulo fala disso. Em Romanos capítulo 5, ele fala que você foi justificado mediante a fé. Por isso você pode ter paz com Deus. E aí ele fala a respeito desse perdão, capítulo 5 de Romanos todos. E quando ele chega no final, ao fazer essas afirmações, ele entra no Romanos capítulo 6, verso 1, e ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Você foi sepultado na morte. Então a questão aqui não é que o Espírito ele vai te deixar ou que algo ruim vai acontecer. A questão aqui é simples. Você agora é participante do corpo de Cristo. Você agora tem a realidade de Cristo em você. Você foi batizado em Cristo. Você foi batizado na morte de Cristo. E isso
te dá agora uma nova natureza. E essa natureza agora, ela não quer o pecado. Então a questão aqui do pecado não é que a gente vai te proibir, o pastor ou a igreja, ou sei lá quem vai te proibir, não. A sua nova natureza, ela não quer viver assim, você quer viver livre. E você, no seu interior, você sabe disso. Todas as vezes que você peca, você sente aquele repulso, aquela angústia. Mas hoje eu não vim aqui te falar, foge do pecado. Realmente, fuja de circunstâncias que te levam para o pecado. Mas eu vim aqui falar para você, você já foi perdoado, você já morreu para isso. E essa morte foi Cristo que te deu. Se Ele te deu a morte, agora você pode receber vida. Então, Cristo não quer mais te condenar, não quer mais te castigar, né? Você precisa entender que você é que morreu do pecado. Morreu. E o novo homem não está mais sujeito a isso. O novo homem agora, ele vive novidade de vida. É mais ou menos como o perdão. O velho homem, quando alguém magoava ele ficava ressentido, aquilo crescia uma raiz de amargura até se tornar ódio. O novo homem não. Hoje você é uma nova pessoa, você que nasceu de novo. Quando alguém te magoa, você pode ficar ressentido por algum tempo, mas daqui a pouco o Espírito se comove até que você perdoe. Por quê? Faz parte da sua natureza, da sua concepção, perdoar. Em relação ao pecado é da mesma maneira. O homem natural, ele peca deliberadamente. Ele faz de qualquer maneira. O homem espiritual não. Quando ele faz algo que é fora daquilo que Deus estabeleceu, o interior dele já é um sentimento de repulsa. Você tem esse sentimento. Muitas vezes você se culpa, porque mesmo tendo esse sentimento, você não consegue vencer. Eu quero falar para você, Cristo já venceu, você já morreu para esse pecado. Hoje, você precisa entender isso, tomar posse desse perdão e dessa realidade. O livro de Romanos, capítulo 6, verso 17, fala assim: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, nós éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. O que é a justiça? Cristo pagou o alto padrão de Deus. A morte de Cristo não foi para o diabo. A morte de Cristo foi para Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem é o juiz que julga todas essas coisas? É Deus. Então, quando Cristo vem, Ele satisfaz essa justiça. E ao satisfazer essa justiça, agora Ele me atribui aquilo que foi feito na cruz. Então Ele vem, paga o preço do meu pecado e morre. Se Ele morreu, agora eu não vou mais morrer. Porque eu fui perdoado. Porque a obra de Cristo na cruz foi completa. E se essa obra foi completa e eu recebo, então eu não sou mais agora escravo do pecado, agora eu sou servo da justiça, eu estou preso na justiça. O que significa estar preso na justiça? Que por mais que eu tente escapar, por mais que eu tente deixar de ser justo, eu continuo sendo justo, porque agora a justiça não depende de mim, ela depende da obra de Cristo. E se eu recebo da obra de Cristo, então agora eu sou justo. Então agora eu desfruto daquilo que Ele tem para mim. Então, eu quero falar para você isso, né? Não é um pastor que vai te impedir de pecar, não é uma igreja que vai te impedir de pecar. O pecado, ele faz mal, ele é terrível. Eu quero hoje falar para você, de coração, você é livre do pecado. Hoje você é escravo da justiça. Sabe, você não se tornou pecador o dia que você pecou. Romanos fala que você se tornou pecador por causa do pecado de Adão. Então você já era escravo do pecado. Mas você também não se tornou justo o dia que você cometeu os atos de justiça. Não, você se tornou justo porque você recebeu a justiça de Cristo. Então você é justo, é escravo da justiça. Então o nosso coração ele é inclinado para o Senhor. Eu sei que você tem um coração inclinado para o Senhor. Efésios 5,3 diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Já é algo que está no seu coração. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos como eleitos de Deus. Você é um eleito de Deus. Enquanto eu estou compartilhando isso aqui, eu espero que o Espírito Santo venha de encontro a você e tire
seu coração toda condenação, todo peso. Sabe, o diabo, ele é sujo, irmãos. Ele gera peso, ele gera angústia, um sentimento de que Deus é contra você. Não, Deus não é contra você. Deus, ele é tão a seu favor que ele mandou que Cristo morresse para te perdoar, para te tornar propício de volta a ele. Colossenses 3,12, como eu estava lendo, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A base de tudo isso é que nós somos libertos, salvos, justificados. Sabe, pecar é grave, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele não te abandona, ele não sai e te deixa. O livro de Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Aqui ela fala que o Espírito pode ser entristecido, mas não que ele vai te abandonar. Pastor, mas lá em 1 Tessalonicenses fala que ele me abandonou. Não. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 19. Não apagueis, ao mesmo que abafar, ao mesmo que tampar. Você não pode extinguir, você não pode fazer deixar de existir. Você pode deixar de dar ouvido para ele. Então, é cobrir algo. Então, o que eu quero dizer para você? O dia que você pecou, o dia que você errou, talvez você tenha pensado que o Espírito Santo te abandonou, que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. O Espírito continua habitando em você. Você continua sendo filho. Você continua sendo salvo. E Deus continua tendo um propósito na sua vida. Você é morto. Se você é morto para o pecado, você é livre dele. Você agora é escravo da justiça, servo da justiça. Por mais que você se esforce, por mais que você peque, você vai continuar sendo servo. Deus não vai te recompensar porque você deixou de pecar. Também ele não quer te punir por causa disso. Mas a revelação desse perdão é o que vai gerar em você intimidade, fé e perseverança no Senhor. Sabe? Essa mensagem ela é poderosa para libertar o homem do pecado. As pessoas pensam que a mensagem da graça te dá liberdade para pecar. Pelo contrário. Quanto mais você entender a palavra da graça, mais força e fé você tem para vencer e ser livre do pecado. Amém? Eu gostaria de finalizar com você a respeito disso. Eu gostaria de convidar você agora a orar comigo. Nós vamos orar, depois eu quero confessar com você a confissão do dia de hoje. A palavra de Deus, ela fala que você já foi liberto. Seus olhos, pare um momento onde você está. Me permita orar com você. Senhor, eu quero colocar Deus diante do Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. Nós cremos, Pai, que o seu perdão foi completo. E esse perdão completo, hoje, atinge essa pessoa. Tira dela, Deus, toda a condenação, todo medo. Tira dela, Deus, todo o sentimento de culpa. Que a vida em abundância alcance agora o coração dela e gere transformação. Em nome do Senhor Jesus. Nosso versículo de hoje, ele está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim: porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Confessa comigo, repete comigo, declara: eu fui comprado por um alto preço. O sangue de Jesus, hoje, Ele é o meu dono e o Senhor da minha vida. Eu sou muito valioso para Deus. Assim, nunca mais direi que não tenho valor, pois o meu valor é o preço que foi pago por mim. O preço da vida de Jesus derramada no Calvário. O preço do sangue. Como eu fui comprado, eu o glorifico no meu corpo, andando em justiça e santidade. Amém? Creio que nós vamos, durante 21 dias, compartilhar
a respeito dessa palavra e ministrar na sua vida. Estamos ajustando ainda algumas questões de som, de imagem, para melhorar. Mas eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém hoje. Envia para essa pessoa, alguém que você sabe que precisa da vida de Deus, que precisa dessa clareza, desse perdão. Envia, compartilha e venha fazer esse jejum conosco. Serão 21 dias de perdão total. Nós teremos culto todo dia às 19 horas. Se você não puder participar do culto, esteja participando, assistindo às lives e compartilhe. Deus tem algo novo para a sua vida e para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, um forte abraço.